Oi, boa noite. Noite, saudade Tudo de bem? você. Eu tô bem, e você? Tô com muita saudade. Nossa, eu nem se fale. Meu Deus do céu, que saudades. Parece que isso tudo não tem fim, não é? Mas vai chegar uma hora, né, que a gente vai se reencontrar e reforçar todo esse processo de fraternidade, né? É isso mesmo. Deus abençoe todos nós, que as medicinas da mata também abençoe essa noite, nós todos aqui juntos. Muita gratidão pela presença de vocês. Muita gratidão ao mestre Adilson por estar aqui com a gente. Eu conheci o Adilson em 2016. Foi um encontro, um grande encontro na minha vida. E ele é meu mestre de reiki xamânico estelar, e através dele eu também conheci a xamânica do mestre Nazareno. E trabalho também muito com xamanismo. E hoje o Adilson é meu filho de fé, tá lá no terreiro com a gente, né, Adilson? Gratidão, tô lá com muito amor, E dedicação. tá mesmo, é verdade. E a gente está construindo aí esses conhecimentos. O xamanismo é tão vasto, não é, amado? Assim como a Umbanda é tão rica, e são duas egrégoras que se conversam tão bem. E aí a gente decidiu fazer essa live para trazer um pouquinho daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experiencia. Assim como a Umbanda tem muitos olhares, tem muitas, a gente chama de vertentes, mas eu acho que ela é tão ampla, né? Ela nos dá tanta liberdade e a gente conhece, chega a Umbanda e depois vai fazendo uma troca linda daquilo que a gente tem dentro da gente, com a fonte da Umbanda. E o xamanismo também tem isso, né? Ele trabalha de formas diferentes, a gente tem muitas formas, né, de xamanismo. A gente tem estudiosos e pesquisas aí que dizem que o xamanismo está aqui com a gente tem 40 mil anos, não é? Olha só, ela é a pré-religião, ela precedeu a todas que existem, ela trouxe para todas as religiões um pouquinho dela, não é? E não poderia ser diferente com a Umbanda, que é essa religião da natureza, que trabalha tanto com os elementos, com as forças da natureza. E essas duas egrégoras se conversam de forma tão bonita, e às vezes a gente até, eu percebo aqui nas gírias, que às vezes a gente até perde aonde começa um, aonde termina a outra, de repente o caboclo chega e pega a maraca e começa a tocar e começa a fazer o seu rezo, a sua dança, usa uma erva de poder, usa uma bebida de poder e aí e traz um animal de poder naquele atendimento que ele está fazendo, e aí a gente tem a junção de tudo isso. Mas hoje quem vai falar disso para a gente é o Adilson, que é ele o mestre aqui nesses conhecimentos. Eu sou uma curiosa, eu amo o xamanismo, mas ele que tem esses conhecimentos para passar para a gente. Que isso, imagina. Você, eu acho que eu entrei no chão pelo teu movimento, né, e do movimento do pai. Esse amor que vocês têm, primeiro pela religião mesmo e depois pelo conhecimento, não é? Eu acho que a sociedade evolui pelo conhecimento, né? Então, me atraiu muito o processo de vocês e da Casa Luz de Despertar. E acho que eu estou numa das fases mais felizes de toda a minha vida, né? Naquele chão e essa conexão, né? Como eu não posso me sentir amado se eu estava aqui quietinho um pouquinho, uns 10 minutos antes, eu trouxe o meu cachimbo que eu uso no meu espaço terapêutico
Mas aí o caboclo colocou a mão no meu ombro esquerdo e disse: pega o meu, é esse que eu quero que você use. E eu usei o dele antes. Como eu posso não me sentir feliz, amado, inserido, pleno, se eu tenho uma entidade de luz que põe a mão no meu ombro e fala: vai, você vai estar de frente com uma das grandes sacerdotisas, mas vai, Ah, fala o que você tem que falar. Tem coisas aí que a gente precisa movimentar, né? Precisa esse conhecimento que precisa galopar para frente, né? É um pleonasmo, mas de qualquer maneira é para frente que se vai. E negar conhecimento, eu sempre falo, é um retrocesso para a própria pessoa e para o próprio sistema. Então, doa esse conhecimento embasado nas trocas energéticas e tudo mais, mas faça isso com o amor, né? Com o coração. Então, eu estou começando essa live com muita alegria, com muita fé e muito, muito realizado, né? Então, gratidão a todos, né? E é isso, mãe. que lindo. Eu também. Hoje pela manhã, quando eu acordei, e aí eu já me conectei com a live nossa, não é? E já me veio para pegar as cartas dos animais de poder, para ver o que ia guiar o nosso dia, essa live. E eles são lindos, né? Como eles se apresentam. O caboclo também está aqui. E com o seu animal de poder, Olha acompanhando, lá. emprestando para mim, né? E uma bondade do seu caboclo falar isso de mim. Eles são seres iluminados que tantos nos ensinam e que tanto trabalham, né, pelo progresso da humanidade. E dentro desse conhecimento todo que eles nos trazem, o mais bonito que eu vejo disso é que eles sempre nos ensinam a conhecer, a trocar, a passar adiante isso, mas sempre sentindo, sempre experienciando, não é? Porque é o sentir que vai dar razão àquele conhecimento que a gente obteve. É o sentir que vai dar o norte, é o sentir e é o viver com os pés no chão, com a cabeça neles, que vai mostrar para gente, às vezes, o caminho, às vezes a gente está sem um norte, sem um caminho, e aí eles nos trazem tudo isso. É uma bênção, é uma alegria mesmo. Eu também estou muito feliz hoje de poder estar aqui com você, com todos que estão aqui com a gente. E a gente vai falar dessas duas egrégoras que se falam e se conversam tão bem. Isso mesmo. E isso tudo que você falou já me remete a uma frase só, que é: a prosperidade já é. A prosperidade é aqui, é esse chão, é essa mãe terra e tudo que ela oferece para nós, né? Para nossa cura, né? Então, deixa eu só me apresentar, porque eu tenho pessoas ali que não me conhecem. Eu sou Adilson e esse movimento xamânico na minha vida e a escolha pela Umbanda foi uma escolha do coração, né? Também passei pela academia, estou encerrando esse processo agora em dezembro, mas muito grato por ter trabalhado em escolas, universidade e tal. Mas agora o que me chama é o coração. Mas não foi algo que simplesmente se materializou na minha frente, porque a gente fala muito dessa questão da cocriação. Então foi uma semente que eu plantei há 5, 6 anos atrás. Acho que o primeiro curso de xamanismo que eu fiz foi em 2012. Então são 8 anos de construção, né? De construção e de despir o ego, né? Então eu acredito que um dos perigos dessa área é o movimento egóico, né? E a cada vez você vai fazendo um curso, vai fazendo uma limpeza, vai entrando dentro de si e vai rasgando esse ego que é necessário para o nosso movimento nesta realidade, mas não é necessário para o xamanismo e tampouco para a Umbanda.
né? Ela faz parte do eu, quem eu sou, para onde eu vou. Mas a manifestação é o que a Tati falou, que é o sentir, né? Hoje eu fiz um atendimento e isso ficou muito claro, que o falar não é o caminho, pelo menos para essa teoria, né? Para essa vivência, eu diria. Então, o sentir e o manifestar é colocar para fora o teu verdadeiro eu e você expressar como você tem vontade de se expressar, não é? E se reconectar e solidificar, concretizar essa prosperidade que já está à tua frente, né? Mas precisa se dar ação, tá? Então é isso, eu sou professor, né? Trabalhei em universidade, estou trabalhando, esse semestre é o último, tenho o meu espaço terapêutico, trabalho com várias terapias e o xamanismo e, posso falar, umbandismo, permeia todas elas, né? Eles permeiam todas essas terapias, mas cada um no seu quadrado. O que é clínico, né? E o que é movimento religioso e o que é xamanismo, tá? Então acho que eu posso falar um pouquinho sobre o que é xamanismo? E aí você me complementa? Você me ajuda? Então tá bom. Xamanismo é o que a Tati falou, né? É o sentir, é o que vem do coração, é a simplicidade, né? É a conexão com os elementos da natureza, né? É a cocriação de que uma água pura ela pode limpar o teu corpo emocional, né? É a cocriação de que essa erva de poder pode limpar, curar o teu corpo, tanto psíquico como espiritual, como emocional, tá certo? O xamanismo, em termos de xamã, vamos falar assim, ele é bem consciencial, tá certo? E a gente trabalha com todos os elementos, fogo, terra, água e ar, né? Isso está vinculado com os pontos cardeais, né? Então, o ponto do leste é o ponto da iluminação, é onde o sol nasce. E a gente faz todo esse equilíbrio da nossa subjetividade, de quem eu sou, a partir desses pontos, onde estão os grandes espíritos, não é? Tanto é que quando eu rezo o tabaco, é para esses espíritos, eu estou me conectando com esse movimento dos grandes espíritos do leste, que me traz a iluminação para o meu estar aqui agora. Muitas pessoas querem fazer meditação e fazer ascensão, mas o lance é trazer esse propósito da ascensão, essa leveza, essa simplicidade para aqui o agora, tá certo? Então, mais ainda que a gente está vivendo esse processo pandêmico aí, tá? E eu tenho também o espírito do norte, que é o guerreiro, tá certo? Ele trabalha os meus problemas mentais, os meus processos mentais. Tive um lapso aqui, né? O lance mental, não, às vezes, nem sempre é problema, mas, de qualquer maneira, nós somos atormentados por movimentos mentais. E esse grande espírito, ele pode apaziguar tudo que você pensa sobre você, né? Os seus processos de superioridade, inferioridade e equilíbrio, né? E eu tenho também o sul, que o elemento é a terra, é o curador. Então, da onde vem a cura? Toda a cura vem da Mãe Terra, né? Então, todos os remédios químicos um dia foram testados a partir de uma planta, não é? Você isola um radical ali para poder fazer determinado movimento sintético, né? E eu tenho o oeste, que é o mestre, onde eu tenho o movimento da água. Então, mestre das minhas próprias emoções, né? Então, o seu centro espiritual, com E maiúsculo, em termos desses espíritos que nos acompanham e nos ajudam, é esse equilíbrio, né? Eu, mestre das minhas emoções, eu, mestre dos meus pensamentos, eu, iluminado nessa caminhada para onde eu vou, aonde eu quero chegar, tá certo? E curado pelos elementos da Terra, né? Então nós trabalhamos com os elementos da terra, os devas da natureza, a gente chama, né? Que eu tenho, por exemplo, as fadas, os gnomos, eu tenho, por exemplo, os goblins, que trabalham a prosperidade, né? Eu tenho também os anões, que trabalham tudo isso. Eu tenho a salamandra, que vem do fogo, né? Eu tenho os silfos, que são a natureza, né?
é o vento que movimenta, que traz a força, né? E eu tenho também as ondinas ou as sereias que trabalham esses movimentos, né? Além disso, o xamanismo ele traz alguns povos que nos ajudam. Então, por exemplo, o povo em pé, que são as árvores, né? Você se conectar com um grande carvalho, ou hoje mesmo num atendimento veio uma grande mangueira. Não preciso nem falar quem se apresentou a partir da mangueira, né? Uma árvore desse tamanho, né? Então vem para me trazer estrutura para o atendimento, tá certo? E também eu tenho o povo cristal, que tem uma inscrição de leveza, né? Aqui atrás eu montei para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui eu tenho um cristal, a iluminação das velas. Ai, que lindo. Aqui. Então eu escolhi hoje um quartzo rosa em forma de pirâmide para trabalhar esse processo de canalização também, tá? E eu tenho o incenso que trabalha o nosso movimento mental, né? Então vocês podem perceber que é uma conexão mesmo com o meu interior, é o respirar, né? É o questionar por que de tanta ansiedade que me rodeia, tá certo? Então isso é xamanismo, é sentir a partir da simplicidade e a partir das conexões com os elementos naturais. Tá? Um floral está nessa ordem, um óleo essencial está nessa ordem, as ervas, sejam elas naturais ou secas, elas estão nessa ordem. Então o movimento é assim, por que eu posso me conectar com essas coisas mais simples e me curar? E por que não fazer isso? Tá certo? Então o xamanismo ele vem para poder movimentar o teu processo. E existem muitos xamanismos. Por exemplo, existe o xamanismo siberiano, é um dos mais antigos, né? Esse nome vem daí, né? É que tem uma informação atrás do tu aí, né? Então passa. Passa a Não, eu tô informação vendo. Tem um mentor aí, um xamã siberiano com o lobo branco dele aí, te protegendo, trabalhando com você. hoje. É só isso. É. Cortou um pouquinho, fala de novo. Hoje eu me conectei com ele, porque eu Ah, estava tá certo. a origem da palavra xamã, né? O xamã é aquela pessoa responsável por entrar no transe mediúnico, se conectar com o grande espírito e fazer essa ponte do mundo físico, material, com o mundo espiritual. E esse nome, xamã, a sua matriz ali, a sua origem linguística, ele vem, né, desse xamanismo siberiano, que é um dos mais antigos mesmo. E a gente tem uma correlação aqui na nossa pagelança, né, nos povos originários, que a gente chama de pajé. O pajé está para o xamã, não é? Então, existem muitos xamanismos mesmo. Sim, tem o andino, tem o brasileiro, tem o norte-americano, que é o mais comum, né? O pessoal está bem conectado. Tem o Inca, por exemplo, então tem o andino. Então você tem várias formas e várias culturas. Então o xamanismo ele tem essa vertente cultural antropológica, vamos falar assim, de movimentar os costumes de um povo. Então você tem ritualísticas, passagem da adolescência para a juventude, né? Você tem ritualísticas de casamento, você tem ritualísticas inclusive para entrar em estado de consciência alterada. Né? Então, por exemplo, tem um deles que o xamã pega na tua mão e vai correndo pela rua, né, dessa aldeia, até você ter uma respiração extremamente acelerada e você manda uma informação para o cérebro para sair desse movimento do agora e entrar nesse paralelo que é um estado alterado de consciência. Entra num processo, não é? E a mente limpa e aí consegue fazer essa conexão necessária. É muito bonito, né, tudo isso. Às vezes a gente se apega, as pessoas às vezes falam, olha, né, o xamanismo não tem um livro sagrado, a Umbanda não tem um livro sagrado. Que bom que não tem, que bom, porque isso nos dá uma liberdade de acesso tão grande.
eu sinto assim, quando a gente não está preso a dogmas, quando, né, porque o dogma é um lugar quentinho, né, um cobertor quentinho que nos mantém ali no mesmo lugar. E quando a gente não tem isso, a gente precisa ir em busca, a gente precisa se conectar com a nossa ancestralidade. O xamanismo é muita ancestralidade, né? O umbandismo, as umbandas, é muita ancestralidade. A gente, quando entra em estado alterado de consciência, isso tem, na Umbanda, o transe mediúnico é o estado alterado de consciência. Quando a gente entra nesse transe, nesse estado alterado de consciência, a gente vai beber direto na fonte, né? A gente vai acessar a nossa alma ancestral e a ancestralidade que está nos cercando. E alguns deles são, inclusive, nossos próprios antepassados, né? Outros são a raiz da onde a gente vem caminhando. E isso é muito bonito. O que me encanta muito, né, no xamanismo, assim como na banda, é toda essa movimentação, né? Porque ambas são egrégoras extremamente ritualísticas que se utilizam de elementos da natureza, né? Ervas de poder, bebidas de poder, pedras de poder, usa o tabaco, por exemplo, que é uma erva, o fumo, de várias formas, né? A gente encontra essa utilização. E o que muitas vezes, o Edilson falou da palavra, do silêncio, o que é muito bonito é que às vezes eles não usam a palavra da forma que a gente está acostumado. Eles se expressam com todo um movimento corporal, é uma expressão da nossa ânima. Né? A nossa ânima é a nossa alma ancestral, que a gente permite que ela se expresse quando a gente entra nesse estado alterado de consciência. Então, isso é muito lindo. Infelizmente, aqui, né, no nosso Ocidente, na nossa criação judaica cristã, o corpo é um tabu. E a gente vê lindamente como a Umbanda e o xamanismo trabalham o corpo. Porque quando a gente entra nesse estado alterado de consciência, quando a gente entra em contato com um ancestral ou com o grande espírito no xamanismo, ou quando a gente incorpora, entra em contato com o guia, com o orixá na Umbanda, e existe um movimento, por exemplo, eu incorporo uma Yansan, e faço uma dança, e Yansan está ligada ao elemento ar, ela faz toda essa movimentação do nosso mental, né? Ela trabalha esse direcionamento mental em nossas vidas. E quando eu me permito, e ali ela vem e ela usa o meu corpo, a mediunidade é o corpo também, né? O corpo é belo, o corpo é lindo, a gente tem que quebrar esses tabus. E ela dança lindamente, ela se expressa lindamente, e ela utiliza o meu corpo para fazer isso, o seu corpo para fazer isso, assim como qualquer outro orixá ou guia, e aquilo vai trazendo uma cura. O corpo se comunica. A gente tem tanto medo, tem tanto tabu em usar o corpo, em expressar através do corpo. Será que eu estou sendo vulgar? Será que quando a gente está no transe mediúnico ou no transe xamânico, a gente tem que deixar isso de lado e deixar que essa movimentação, né, do nosso corpo, porque a incorporação do orixá, aquela energia chega e existe toda essa movimentação da nossa ânima, essa expressão da alma que está dançando e está trazendo cura. Ela está expandindo as nossas habilidades, expandindo as nossas luzes e também expandindo as nossas sombras para que a gente tenha coragem de olhá-las. É muito bonito, né? Porque a gente vê o uso de muitos instrumentos, tanto na Umbanda quanto no xamanismo, o tambor, o atabaque, as maracas e por aí vai. Depois a gente vai mostrar um pouquinho deles. Mas o maior instrumento que eles usam é o nosso corpo, porque o nosso corpo é sagrado, o nosso corpo é um templo sagrado que vai ser habitado, ele já é habitado por esse sagrado que mora dentro, mas naquele encontro, naquele transe mediúnico ou xamânico, naquele estado alterado de consciência, é o nosso corpo que vai ser usado
para trazer essa cura. Então, é todo é o corpo se comunicando, né? E mostrando aquilo que a gente precisa ver, não é, Amado? Exatamente. Essa é um despir mesmo de conceitos, né, impostos pela sociedade moderna, né, e você se entrega ali para a tua maior cura. E aonde vai reverberar esse movimento, né, do transe. Então, por exemplo, tem uma técnica de cura xamânica que é o shake healing. O corpo começa a tremer, né? E é uma dança, então ninguém está interessado se tua mão está mexendo para cá, se o pé está mexendo para lá. O teu corpo está soltando informações que foram impregnadas, inclusive ancestrais, que não te servem mais, tá certo? Então é isso que um movimento xamânico propõe, um autoconhecimento, um olhar para dentro, mas também o entregar do corpo, entende? O entregar desse corpo nessa manifestação de cura que essas técnicas propõem. Uma coisa interessante em falando de xamanismo é sobre cosmologia, né? Então, você tem que olhar para cima, você tem que olhar para as estrelas, você tem que olhar para o universo. É a integração, tanto terra como céu, tá certo? Então você olha para as luas, você olha, né, para os sóis, você olha para as estrelas, para todas as constelações, né? E você tem informações assim de mais de 8.000 anos, tão precisas, né, em movimentos indígenas, quanto os computadores atuais trazem hoje em dia. Uau! Entende? Sim, é uma conexão total, né? É o que você falou. Se conecta com o todo, se conecta com esse movimento, esse computador central que é o universo, né? E você traz a informação para o seu povo ali, né? Onde fica o quê, por quê, né? Qual é o melhor caminho seguir? É a conexão mesmo, né? Com É os muito, elementos. é muito bonito, não é? É A gente lindo. E aí, pode falar. A gente tem um pensamento muito linear, né? Nós, ocidentais, nós temos um pensamento cartesiano, linear, eurocentrado, e tanto o xamanismo quanto a Umbanda, eles nos permitem fazer o cruzo de muitos saberes. A gente precisa sair dessa linearidade, a gente precisa sair dessa binariedade que a gente criou, não é? E o xamanismo e a Umbanda nos permitem isso. Os guias estão trazendo isso para a gente dentro da Umbanda e a gente muitas vezes fica dando murro em ponto de faca, querendo ser linear, querendo ser cartesiano, né? Exu já dizia, né? Diz a lenda que ele matou o pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Ele está reinventando o tempo, não há binariedade, não há linearidade nesse tempo, né? E o xamanismo também tem essa proposta de muitos saberes, né? De muitos saberes ancestrais, saberes naturais, e a gente pode trazer, eu acredito que a junção dessas forças para que a gente se cure de nós mesmos, para que a gente aprenda também a respeitar outros olhares, saia do que é linear, do que é cartesiano, respeite as diferenças, porque as diferenças sempre existiram, e é aí que está a beleza, né? A diferença não pode ser um problema, a gente que cria esse problema e a gente nos maltrata e maltrata os nossos irmãos, as nossas irmãs com tudo isso, não é mesmo? Sim, sim. Você levantou um assunto muito interessante, porque no transe, o movimento tempo-espaço ele inexiste. Por isso que ele matou o pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje, né? Então, o que existe no xamanismo, e eu acho que também na Umbanda, é o agora. Isso. É o agora. Porque não existe depois, né? E não existe ontem. O que existe é a aprendizagem, claro. A nossa mente, ela é 3D, ela tem essa interpretação, não é verdade? E também, assim, existe muita informação
que não serve para nós nesse momento. Não adianta eu te passar uma equação de, sei lá, 30º grau se a gente está ainda na equação de 2º grau. A gente não tem possibilidade de entender algumas coisas. Então, para que ir atrás dessa outra equação se eu posso viver algo que é o aqui e agora, que eu posso me completar, me realizar no aqui e agora. E eu acho que um ponto da Umbanda também, eu acho que falando de xamanismo, existe muita curiosidade, né? O xamanismo, as pessoas às vezes me procuram, né, por curiosidade. Então, cuidado, porque a curiosidade matou o gato, tá certo? Porque você vai descobrir coisas ali que você, às vezes, não está pensando em olhar para aquilo naquele momento, né? Para aquele momento que te estagna, Exatamente. para aquele momento que te dói demais, porque quantos tratamentos a gente não passou já, né? Porque, como a gente disse no começo, a gente não está aqui agora, a gente veio de um lugar, construiu um caminho, né, para estar nessa felicidade toda, nessa alegria toda, né? Então é assim, cuidado, foi muita limpeza, eu vi muito lixo, eu vi muita coisa feia, né? Então não se assustem. Se você, por exemplo, fizer um simples rezo com o tabaco ou uma simples jornada com o tambor, né? Quem dera com a ayahuasca, na verdade, que é um grande movimento, né? A primeira pergunta que o pessoal fala é: você toma ayahuasca? Não tomo. Imagina, se eu já tô nos mundos paralelos, assim, você e mais muita gente que eu conheço, só com a água, você imagina se eu tomar um movimento desse, né? Então, assim, lembrando que a ayahuasca é um movimento iniciático, né? É para você iniciar um processo, um ritual na tua vida. Ela não pode ser tomada todo fim de semana, isso é uma escolha, tá certo? Como você disse, existem muitas pluralidades e cada um escolhe a tua, né? Mas o xamanismo é a simplicidade, é olhar para dentro do coração, né? É aquele movimento. Não adianta eu ir tomar ayahuasca do final de semana e continuar a bagaça dentro da minha casa. Tá certo? Então traga esse movimento para dentro da tua casa para você ver como a tua vida muda, como o teu movimento expande, fica mais simples e as coisas param de quebrar, o dinheiro entra de verdade e você entra num movimento mais harmonioso contigo mesmo, né? Gente, é. E aproveitando que você falou, né, dessa bebida de poder, a gente vê também, né, que a Umbanda tem suas bebidas de poder, a gente, os guias utilizam desde o café, né, que um preto velho toma, uma água macerada ou uma cachaça macerada, né, que o caboclo faz, ou uma garapa, e isso se transforma numa bebida de poder naquele momento. Muitas vezes as pessoas têm um olhar negativo para isso e não compreendem que aquilo não é um vício, está longe disso, né? Tem toda uma ritualística, existe todo um saber ancestral colocado nessas bebidas de poder, desde, né, do momento que começa a sua preparação até o momento de se ingerir, tanto no xamanismo quanto na Umbanda. Aquilo tem um propósito específico, tanto para o guia que está ali trabalhando, quanto para o médium, no caso da Umbanda, não é mesmo? Assim como o fumo, né? O tabaco. A Umbanda utiliza o tabaco de várias formas, né? Utiliza desde o. As pessoas falam, os guias de Umbanda fumam. Na verdade, eles defumam, né? Eles utilizam o tabaco para defumar. O tabaco é uma erva de poder antiquíssima, Vou pegar um negocinho. muitos milhões de anos, e ela é carregada de uma força, uma energia telúrica, ela traz a força do orixá Oxóssi, né, muito forte, também manipulada muito bem por Exu, né? E é utilizado na forma de charuto, ou através do cachimbo, ou através da pipa, né? Pelos guias, ou das cigarrilhas.
E os guias utilizam para fazer limpezas energéticas maravilhosas. O tabaco é uma erva agressiva, né? Então, ele trabalha a limpeza, o descarrego. Ele limpa miasmas e larvas astrais. Ao mesmo tempo, é uma erva de grande poder curador, né? Curativo. Então, ela trabalha, se a gente está nos nossos corpos espirituais com algumas feridas ali, então ele atua como cicatrizador. A gente pode usar, às vezes os guias recomendam utilizar, até mesmo assim, quando a gente está doente, pega a folha de tabaco fresca, coloca nos pés, coloca ali uma meia, alguma coisa para prender, reza, né? Eu digo que a gente tem que aprender a cantar as folhas. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu peguei a folha e fiz o banho, não resolveu nada. Mas você foi lá, você pediu licença para aquela erva para ser colhida, você macerou, você quinou aquela erva, né? Ali cantando ela, fazendo os rezos, porque toda planta contém uma energia, mas essa energia precisa ser aberta para ela ser expandida e ela precisa de direcionamento para chegar onde precisa. Então a gente precisa cantar a folha. Quando a gente canta a folha, de forma simples, não é nada complicado, né? Quando a gente canta o tabaco, ele faz maravilhas por nós, não é? Ele é de várias formas. Algumas vezes a limpeza, outras vezes ele é um grande concentrador energético. Depois que ele limpa, ele pode ser ativado, utilizado para trazer energias positivas e magnetizar a gente. Então, é muito lindo o trabalho com as ervas, né? Se fazendo um gancho, às vezes é interessante ver os rituais de fora do círculo ou de fora da porteira, né? Então você vê o ritual em 3D. Só que o guia, ele vê isso em quantos Ds? 7, 21. Qual é o movimento que o guia está trabalhando naquela folha ou trabalhando naquela bebida de poder? Então é algo assim que às vezes foge da nossa compreensão, né, humana terráquea. Mas quando você, por exemplo, consagra um tabaco, eu já participei, né? Ali a gente já fez o movimento da cerimônia do tabaco. É algo muito simples mesmo, como você fala. Você vai colocando toda a sua manifestação de cura em cada elemento que você adiciona ao seu tabaco, né? E quando você utilizar o seu tabaco, eu pus um pouquinho aqui, ó, para a gente ver. Eu vou simplesmente trazer para o meu coração esse tabaco e me conectar com ele para que ele reverbere toda a fé que eu preciso ter nesse momento, tá certo? Então, se eu preciso me meter numa dívida, eu preciso sair dela. Então, é esse movimento que eu peço para ele. Eu posso pedir coisas mais elevadas, eu posso me conectar com coisas mais elevadas, no seguinte sentido, que eu posso fazer para ajudar a humanidade? Isso é possível, sim, né? Mas peça coisas muito simples que vão resolver o seu dia. Resolva primeiro os teus propósitos para depois você resolver os dos outros, né? Então, esse movimento todo trabalha a questão da fé, né? E a questão da fé está muito ligada com a criatividade, que é o criar junto com uma ação, tá certo? Então, criatividade não é só, né, a lâmpadazinha ali, eureka, descobrir. Não, você movimenta muitas pesquisas, você movimenta muita ação para você criar algo, né? E é muito simples mesmo. Esse cachimbo já foi consagrado, ele está comigo há uns 5 anos assim, né? Chalupa, ela tem essa fornalha de pedra, então isso aqui é um cachimbo, né? E eu simplesmente vou acender ele, vamos falar assim, né? Mas não há o tragar do tabaco. O que há é o expelir. Porque eu não posso aprisionar no meu corpo o espírito do tabaco. Ele é o intermediário, é aquele que vai levar o meu rezo para os grandes espíritos. Tá certo? Né? Então, eu não fumo isso aqui. Isso aqui a gente pita. Tá legal? A gente reza isso daqui, né? Falou bravo agora, né?
Então, para tirar um pouco essa ideia de que a gente está fumando, não é isso, né? Eu estou rezando, da mesma maneira que eu estou acendendo uma vela, da mesma maneira que eu estou rezando um terço, mas por outros caminhos, tá certo? Bom, nós temos também outras medicinas, como a Tati falou, que é a maraca, né? Então a maraca, isso, trabalha com o elemento som, né? Eu vou movimentar ao meu redor, né? Eu vou movimentar o ar ao meu redor para poder tirar esses miasmas do campo, tirar formas, pensamentos do campo, né? E a mesma maneira o tambor. O tambor tem uma força um pouco mais terra por causa do couro, né? E automaticamente a respiração já vai desacelerando, né? Você já vai ficando meio zoado só com o som do tambor. Eu Isso. maraca d'água. A maraca d'água. Isso mesmo. Nossa, uma Tem uma pá, no pé que a gente bate o pé também. o pau de chuva. Pau de chuva. Quando eu atendi individualmente e fazia projeções xamânicas, eu utilizava muito, porque a chuva faz com que esse barulho da chuva, o som da água, né, faz com que as pessoas consigam se prender daqui, entrar nesse transe xamânico com mais facilidade. Então, os instrumentos, todos os instrumentos são rezados, todos os instrumentos utilizados no xamanismo, eles são consagrados, pelo menos eu consagro todos eles antes, né? Dou uma finalidade e agradeço. Tudo que tem nos instrumentos xamânicos são elementos naturais, né? Então, a gente observa que não tem nada sintético. Ó, aqui são dentes. Então, tudo que a gente utiliza é consagrado antes. Ele sai do profano, se torna sagrado. A gente agradece a todos os elementos elementais da natureza que participaram, né, para que isso estivesse aqui comigo hoje. E aí a gente utiliza e vai induzindo as limpezas energéticas e ao transe xamânico, não é? Eu vejo muitas vezes o meu caboclo trabalha com uma maraca, e não o tempo todo, quando há necessidade. E aí é muito bonito porque ele começa, ele vai girando em torno da pessoa, ele vai batendo a maraca, e ele vai fazendo só um som com a boca. E ele vai batendo os pés no chão. Para mim, eu sinto como se fosse muito alto. Eu não sei se é. Porque naquele momento a minha mente se esvazia completamente. Eu não procuro entender o que ele está fazendo, porque quem está fazendo é ele. Sim. Mas, de alguma forma, aquilo ressona em mim, entra em contato comigo, cura, auxilia aquela pessoa que ele está atendendo e também trabalha em mim. Então, a gente vê como os universos se conversam e que a gente é que tem uma visão estreita, não é? Porque tudo é luz. O xamanismo é luz, a Umbanda é luz, os caboclos que chegam para a gente são luzes de Aruanda que o Olorum permite. Eles vêm até nós por amor, para nos guiar, para ser mestre de nós e para ensinar que sejamos mestre de nós mesmos, não é? Então, e aí eles utilizam tudo isso e faz uma ritualística simples, mas que é maravilhoso, traz uma paz de espírito sem tamanho, né? E é Então, interessante esse pau d'água quando você tocou, o que que acontece, né? Você lembra da chuva e você entra nesse arquétipo de ficar em casa e de ficar em silêncio. E aí você se recolhe para dentro do seu corpo sagrado, né? E você silencia a tua mente, né? Então, eu acho que o homem moderno, ele precisa desacelerar a mente. Mas como eu faço isso?
É você se centrando nas batidas do coração. Toda meditação a gente começa, centre, né, sua atenção na batida do coração. Quer dizer, volta para a tua morada, né, com o auxílio de, né, instrumentos, ervas e tudo mais, né? E a gente também, às vezes, se esquece do poder que as ervas têm na nossa memória olfativa, né? Porque quando eles estão queimando, fazendo a defumação, ou quando eles estão macerando em água, ali fazendo uma poção, né? O meu Exu faz muitas poções com as ervas, o meu caboclo faz muitas, ele faz muita maceração e remédio para cura, se é assim que eu posso chamar, ungüentos, né? Que se fala, e Isso. aquelas ervas vão levantando um perfume. E aquilo vai trazendo para a gente memórias ancestrais, inclusive. E nessa conexão de uma memória ancestral que a gente não precisa ver nem entender o que é, o que foi, mas quando faz esse link, aquilo pode ter sido algo muito bom, uma vida de muita luz, e aquilo fazer um download, trazer para a gente aquilo que estava adormecido e esquecido, e vai agregar no que nós somos hoje, né? Porque o que nós somos hoje é uma construção desde que nós saímos do útero de Deus, da deusa mãe, né? E essas memórias olfativas, às vezes elas estão adormecidas, e as ervas, as bebidas de poder, elas têm esse poder mesmo, né? De fazer com que a gente traga isso de volta. Às vezes vai trazer algo que é uma sombra, é algo que no primeiro momento a gente se sente mal, mas a gente não deve repelir, a gente deve buscar, acolher, tentar entender por que aquele cheiro me despertou uma tristeza, ou me despertou uma angústia, uma palpitação. Então vamos curar isso. E às vezes a gente não precisa entender racionalmente. Peça ao grande espírito, aos grandes mestres, aos caboclos, que auxiliem nessa acolhida, nesse olhar com amorosidade para tudo aquilo que nós fomos, né? E com todos aqueles que nós vivemos um dia ou vivemos hoje. Às vezes a gente repele aquilo que é diferente, mas toda vez que a gente se abre para interagir com o diferente, a gente sempre ganha, nunca tem perda, a gente ganha, dois universos se encontram. Um pouquinho da gente vai para aquele outro universo, um pouquinho daquele universo, daquele irmão, daquela irmã vem para a gente. A gente precisa começar a olhar que existem muitos caminhos. Amado, sabe o que eu queria pedir para você? A gente só tem Fale. 10 minutos. Vamos fazer a meditação do tambor? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos convidar todos que queiram fazer essa meditação com a gente, para que todos nós possamos sentir o grande espírito, sentir essa conexão com a natureza, com os elementos, com o tambor, né? Agradecendo, né? O tambor, tem o coro, tem a beleza, então a gente vai se conectando, agradecendo todo. Será que o pessoal está me ouvindo? Manda aí, se estiverem ouvindo bem, manda só um joinha para a Dilson começar a nossa meditação. Beleza. Pode ir, amado. Tá bom. Então fechem os olhos. Para quem está sentado, sinta os pés bem fixos no chão. Encosta as tuas costas no espaldar da cadeira, relaxa. Faça uma respiração bem profunda, solta. Vai agradecendo esse momento de estar aqui, nesse agora. Essa oportunidade de você revisitar o teu próprio eu interior, a câmara crística que você tem no teu coração. Respira. E aí eu vou pedir para você visualizar
uma sala. É como se fosse uma sala de boate mesmo. E você vai levantar. Abraça essa pessoa que está na sala. Expresse a sua gratidão pela companhia até agora. Mas chegou a hora de você sair. De você se despedir dessa ideia, desse conceito, dessa pessoa, dessa amarra, desse padrão de comportamento. E você vai se dirigindo à porta, nem olha para trás, está tudo certo. E você abre a porta e um vento fresco bate no teu rosto, o sol está bem morninho e você está liberto. E você está livre. O mundo agora é teu. Todas as flores, todas as árvores, todos os cristais, todos os riachos, todos os mares, é tudo teu. Vá se entregando a essa totalidade. E à tua esquerda você vê algumas árvores muito grandes, centenárias. É como se fosse um portal. Elas vão te convidando a entrar nesse bosque. E à medida que você vai caminhando, elas vão limpando cada vez mais a tua aura, os teus corpos sutis, o teu corpo físico. E você vai se aproximando de uma gruta. E tem um sacerdote bem idoso ali, você chega e abraça ele bem forte. Ah, que bom. Voltei para casa. E ele te recepciona com muito amor. Se chegar alguma interferência, não tem problema. Esse local é sagrado, elas não vão conseguir entrar. E você adentra pela gruta. E ali está um animal de poder te esperando. É o teu animal de poder. É o animal do momento que vai trabalhar o que você precisa regularizar, harmonizar. É um urso para ensinar você a impor limites energéticos ao teu redor. É a águia que vai ensinar você a dar voos altíssimos, olhando o teu problema bem de longe, mas com muita precisão. Será o tigre que vai te trazer coragem, ou a serpente que vai te trazer a transmutação? Ou seria um sapo que vai trazer a ressurreição, a renovação? Pode até ser um rato para você trabalhar o equilíbrio da minúcia no teu processo. Vá conversando com ele, aprendendo, olhando a vida com os olhos dele. E você vai agradecendo por essa oportunidade fantástica, maravilhosa, de reencontro de você com os teus poderes, com tuas habilidades, com o teu empoderamento. Vá se dirigindo à saída da gruta, dê um abraço bem apertado nesse ancião, esse sábio que te diz assim: eu moro dentro de você e você pode voltar quantas vezes você quiser. Vá se despedindo dos pássaros, de outros animais. Só que agora você não volta para aquela sala de onde você veio. Você vai entrar num rio e escorregar, fluir. E você agora é parte da cachoeira, cheia de prosperidade. E quando a água bate na pedra lá embaixo, você se espalha como gotas douradas
e mamãe Oxum te acolhe. E você pode ficar aí quanto tempo você quiser, que ela te abarca nesses sonhos dourados de cura, de centramento e de amor infinito. Vai respirando, sentindo os teus pés, suas mãos, os teus olhos. Abra os teus olhos e você voltou. Que lindo! Demais, né? Uau! Arrou! Arro, gratidão. Eu só tinha visto o abraço do animal e o resto se abriu assim. Todo o resto se abriu, mas eu sabia que vocês tinham que abraçar o animal de poder. É só o que eu sabia. Como vocês estão? Todos bem? Foi maravilhoso, amado. Gratidão, muita gratidão. A gente tem ainda muito o que falar, né, desse encontro da Umbanda com o xamanismo, das Umbandas com os xamanismos, mas a gente só tem mais 3 minutos e vamos já para os agradecimentos. Quero agradecer todos e todas que estiveram aqui com a gente hoje, ao amado Adilson, meu mestre, gratidão. Se vocês quiserem que a gente continue, outro dia a gente faz a segunda parte e a gente traz mais elementos. E é isso, amado. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer também, isso é só a gratidão e se conectar com o interior assim é maravilhoso. Sempre fica um pouquinho de perfume, né? Então eu E também ganhei um pouco nessa meditação, fiz umas curas também, me conectei. E se precisarem de algo, estamos por aqui. Pode mandar mensagem, se conectar, tá certo? Que a gente apoia e se ajuda, né? eu vou encerrar aqui para poder salvar essa live e juntos a gente vai cantando. Eu vi mamãe Oxum. Mãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírios, liriuê, colhendo lírios, liriuá, colhendo lírios para enfeitar o seu congá, colhendo